Deus te fala hoje. Está se sentindo fraco demais para continuar? Eu sou tua força, palavra que cura. Você já sentiu como se algo dentro de você estivesse se apagando? Como se a força simplesmente tivesse ido embora? E tudo o que restasse fosse um silêncio doloroso, um cansaço que não se explica, uma fraqueza que ninguém vê? Talvez hoje você esteja exatamente aí, sem forças para continuar, esgotado por dentro, com a alma gritando por socorro, mas com a boca em silêncio, porque nem orar você consegue mais. E é nesse exato momento que Deus te chama, porque essa mensagem não chegou até você por acaso. Deus te fala hoje. Você pode até estar fraco demais para seguir em frente, mas eu sou tua força, e o que você vai ouvir a partir de agora pode ser a resposta que o seu coração tem clamado em silêncio. Respire fundo, permita-se sentir essa mensagem. Há um motivo maior para você estar aqui. Quando tudo parece desabar, quando a alma se cala e o corpo fraqueja, quando o desânimo parece vencer, é nesse exato instante que o céu se move. Você não está aqui apenas assistindo a mais um vídeo. Você está em um momento sagrado, separado por Deus, para ouvir algo que poucos ouvem. Há uma palavra escondida, uma verdade que foi abafada pelas vozes do medo, da dor, da culpa, mas que hoje será revelada a você. Não é sobre religião, é sobre uma palavra viva, uma palavra que cura, que atravessa o cansaço, que restaura o espírito e levanta quem já não se via mais de pé. E se eu te dissesse que você não está sozinho, que essa fraqueza que você sente não é sinal de fracasso, mas de que você precisa parar de lutar com suas próprias forças? Porque Deus quer ser exatamente isso em sua vida, sua força quando você se sente fraco demais. Essa mensagem não é para todos. É para você que está quebrado por dentro, para você que sorri por fora, mas sente que está se despedaçando por dentro. Para você que até pensou em desistir, mas está aqui ouvindo isso, e isso já é um sinal. Deus te encontrou. E Ele tem algo para te dizer. Tem gente que vai ouvir isso e passar direto, mas você não. Você vai sentir, vai se ver nas histórias, vai entender que há uma força além da sua. Uma força que vem do alto, que renova, que cura, que restaura, e essa força tem nome. Você vai descobrir. Mas primeiro, você precisa ouvir cada palavra até o fim, porque a revelação mais forte ainda vai acontecer. E quando ela vier, você nunca mais vai olhar para suas lutas da mesma forma, porque Deus te fala hoje. Mesmo que você esteja fraco demais para continuar, Ele é a sua força. Fique comigo até o final e prepare-se para algo que pode mudar tudo. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, então pare por um instante e entenda, isso não é apenas um vídeo, é um chamado divino. Você está aqui porque o próprio Deus te trouxe. Ele conhece a tua fraqueza, teu cansaço, tuas lágrimas escondidas. E se você chegou até aqui, é porque Ele quer te alcançar de um jeito que ninguém mais conseguiu. Então compartilhe essa palavra com alguém que você ama. Faça desse momento um ato de fé. Curta esse vídeo como quem levanta a mão e diz: Senhor, eu recebo essa força em mim. E se você está sentindo que essa mensagem é para você, escreva nos comentários com fé: Jesus, seja minha força. Que esse comentário seja sua declaração pública de que você não vai parar, porque há uma força maior te sustentando. E se você sente que precisa de mais palavras assim, se quer fazer parte de uma comunidade que caminha junto, onde você não está sozinho, então se inscreva, porque aqui, neste canal, você vai encontrar alimento para a alma, direção espiritual e uma palavra viva que cura. Aqui, você pertence aqui. Você vai encontrar esperança onde o mundo só te deu silêncio. Mas antes de continuar, ouça isso. Jesus revelou algo muito importante sobre essa situação e você precisa ouvir antes de sair desse vídeo. É algo que vai fazer sentido com tudo o que você tem vivido. Não é exagero, é real. O que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser a resposta pela qual você tem orado há tanto tempo. Então,
Feche seus olhos por um segundo, abra seu coração e prepare-se. Porque a força que você precisa não está longe, ela está prestes a te alcançar através de uma palavra que vem direto do coração de Deus para você. Imagine-se deitado debaixo de uma árvore no meio do deserto. O sol castiga a pele, o vento é seco e áspero, e dentro do peito não há mais esperança. A única coisa que resta é o desejo de desaparecer. Você se encolhe, cansado demais para continuar, fraco demais para lutar. O corpo está ali, mas a alma, essa já não quer seguir. Elias, o grande profeta, o homem que enfrentou reis, que desafiou multidões e viu fogo cair do céu, chegou a esse ponto. A força que um dia moveu montanhas, agora parecia ter se apagado. E sob o zimbro cansado ele clamou: "Basta, já chega, Senhor, tira a minha vida." E você já se sentiu assim? Já chegou nesse lugar onde até o orar dói, onde o silêncio parece ser a única resposta do céu, onde tudo dentro de você grita por alívio e nada muda? Elias não era fraco, era humano. Assim como você, forte por fora, quebrado por dentro. Mas algo surpreendente aconteceu. Em vez de repreendê-lo, em vez de ignorar seu clamor, Deus enviou um anjo. E não foi para dizer, levanta e vai trabalhar, nem para cobrar mais fé. O anjo veio com alimento, com cuidado, com descanso, com voz mansa, porque Deus sabia, a fraqueza de Elias não era preguiça, era exaustão. E a sua também. Talvez você esteja nesse momento, onde até levantar da cama parece pesado demais. Onde as responsabilidades esmagam, os pensamentos sufocam e a fé quase não se sente mais. Você não é fraco por sentir isso, você está ferido. Mas ferido não é igual a derrotado. Elias achou que era o fim, mas Deus estava apenas preparando o recomeço. O anjo disse: "Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo." Em outras palavras, eu sei que você está fraco, mas eu vou te fortalecer porque você ainda não chegou onde precisa estar. Será que o esgotamento que você sente é sinal de que Deus te abandonou? Ou será que é exatamente aí, nesse ponto de dor, que Ele está prestes a te encontrar? Porque às vezes é no nosso ponto mais fraco que Ele revela sua maior força. E não, você não está aqui por acaso. Você foi conduzido a essa mensagem porque há uma resposta escondida nesse deserto. Uma resposta que não vem com barulho, mas com cuidado. Uma resposta que sussurra: "Eu sou tua força." É quando você chega ao fim de si mesmo que começa a conhecer o início de Deus. E não importa o quão pesado tudo pareça, Ele ainda te vê, ainda te chama, ainda acredita em você. A pergunta é: será que você acredita que ainda pode continuar? Será que você consegue aceitar que não precisa ter todas as forças para seguir? Que às vezes tudo que você precisa é se render e deixar que Ele seja sua força? Porque há momentos em que tentar ser forte é o que mais nos enfraquece. Deus não está esperando que você se levante por conta própria. Ele está te oferecendo a mão. E quando você aceita essa mão, você começa a entender que o verdadeiro poder não está na sua resistência, mas na sua rendição. Elias comeu, descansou e foi fortalecido para caminhar por 40 dias. E você, quanto tempo faz que não se permite ser cuidado por Deus? Quanto tempo faz que você tenta vencer tudo sozinho? A dor que você sente, esse cansaço crônico da alma, não é punição. É um sinal, um alerta, um convite, um chamado para retornar à fonte, para parar de carregar o mundo nas costas e deixar que o Criador sustente o seu mundo. Porque sim, você pode estar fraco, mas Ele continua sendo forte. E o que Ele fez com Elias, Ele pode fazer com você, alimentar sua alma, renovar sua esperança e te colocar de pé para continuar a jornada. Não com suas forças, mas com as dele. Se essa mensagem falou profundamente com você, se você se sentiu visto dentro da dor, escreva nos comentários: "Jesus me sustenta." Que esse comentário seja seu clamor, sua oração pública, uma declaração de que mesmo cansado, você está escolhendo confiar.
E se você acha que isso é tudo, espere, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você acredita sobre dor, perda e propósito. E pode ser exatamente o que você precisa para entender por que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está trabalhando. Imagine perder tudo o que você mais ama: família, saúde, estabilidade, dignidade. Tudo indo embora, uma coisa depois da outra, como se cada pedaço da sua vida fosse arrancado sem aviso. Imagine olhar ao redor e não reconhecer mais nada do que antes dava sentido à sua existência. É exatamente aí que encontramos Jó, um homem justo, íntegro, fiel, que temia a Deus. E mesmo assim, viu sua vida desmoronar diante dos seus olhos. Seus filhos mortos, seus bens destruídos, sua saúde debilitada, seus amigos acusando, sua esposa dizendo para ele desistir. Era como se o chão tivesse se aberto e ele tivesse sido engolido por um abismo de dor. Jó não entendia o porquê, e talvez você também não entenda. Talvez você esteja exatamente nesse lugar onde tudo parece perdido, onde a dor é tanta que você sente que sua fé está escorregando entre os dedos, onde as promessas de Deus parecem distantes e o silêncio machuca mais que qualquer palavra. Quando tudo desmorona, quando as forças vão embora, quando o coração está em pedaços, será que ainda há esperança? A verdade é que existem momentos em que o sofrimento se instala com tanta força que passamos a acreditar que fomos esquecidos, como se Deus tivesse virado o rosto, como se a dor fosse um castigo. Mas será que é mesmo? Ou será que o que estamos vivendo tem um propósito que ainda não conseguimos enxergar? Jó não teve respostas imediatas. Ele clamou, questionou, chorou e mesmo assim continuou, porque havia algo dentro dele que, mesmo em ruínas, ainda se agarrava a uma certeza. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa declaração não veio no auge da sua vida, mas no fundo do poço. Foi ali, na fraqueza mais profunda, que ele escolheu confiar. E isso mudou tudo, porque às vezes Deus não responde de imediato, mas se revela no processo. Você já se perguntou se esse momento doloroso que você está enfrentando pode estar te preparando para algo maior? Será que essa perda, esse caos, esse vazio, é só o começo de uma reconstrução mais poderosa do que você imagina? O sofrimento não é sinal de abandono. É terreno fértil para revelações que só nascem na dor. Jó não apenas foi restaurado, ele foi transformado. O que ele recebeu depois não foi apenas restituição material. Foi um novo entendimento, uma fé mais profunda, uma intimidade com Deus que ele jamais teria alcançado de outro modo. O que parecia ser o fim, na verdade, era o início de algo extraordinário. E se o que está acontecendo na sua vida for exatamente isso, uma preparação, uma limpeza do velho para dar espaço ao novo, porque sim, você pode estar cansado, você pode estar fraco, pode até achar que tudo está fora de controle. Mas o céu não está em pânico, Deus não perdeu o domínio da sua história. Pelo contrário, Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo quando você não vê. O que parece derrota pode ser, na verdade, o terreno da sua vitória. Porque quando tudo parece perdido, é aí que o Redentor se manifesta. Ele não se revela no conforto, mas no caos. Ele não entra em cena quando tudo está bem, mas quando tudo desaba. Se essa palavra está tocando o seu coração, comente com fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Escreva isso como um ato de resistência espiritual. Mesmo sem entender, mesmo em meio à dor, declare com força aquilo que o inimigo quer que você esqueça, porque essa frase, dita em meio ao sofrimento, carrega um poder que o inferno não pode suportar. E se você acha que isso foi forte, espere até ouvir o que vem a seguir. Há algo que quase ninguém percebe sobre como a ansiedade se instala quando a alma se agita. E o que você vai descobrir pode mudar completamente sua forma de lidar com o peso do dia a dia. Você já viveu aquele momento em que o corpo está presente, mas a alma está tão inquieta, tão barulhenta por dentro, que parece impossível encontrar paz?
Acorda já cansado, como se não tivesse dormido. Tenta orar, mas os pensamentos não deixam ler a palavra, mas as preocupações gritam mais alto. Você está ali, tentando seguir, tentando ser forte, tentando manter tudo em ordem, mas por dentro está se partindo aos poucos. É um cansaço que não é físico, é um peso que ninguém vê, é uma fraqueza que se esconde atrás dos sorrisos e da produtividade. E no fundo você sente, minha alma está gritando por descanso, mas não sei mais como parar. É assim que muitas pessoas vivem hoje, sobrecarregadas emocionalmente, com a mente em colapso e o espírito distante da paz. Estão presentes na vida, mas ausentes de si mesmas. Correm de um lado para o outro, tentando resolver tudo, tentando salvar todo mundo, tentando controlar o incontrolável. E se esquecem que Jesus nunca pediu esforço, ele pediu entrega. É exatamente nessa tensão que encontramos Marta, uma mulher admirável, hospitaleira, dedicada, mas exausta. Enquanto Jesus estava em sua casa, ela estava na cozinha, aflita, cheia de tarefas, ansiosa com cada detalhe. A presença do Mestre ali, no mesmo ambiente, mas sua mente estava longe, ocupada demais, agitada demais, preocupada demais. E quando Marta se aproxima e reclama de Maria, Jesus a responde com um amor firme e libertador. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Essa palavra corta a alma como uma lâmina precisa. Quantas vezes somos Marta? Quantas vezes tentamos compensar a dor com atividades? Quantas vezes usamos o movimento para fugir do vazio? Vivemos dias acelerados, mas com o coração travado. Fazemos tudo o que os outros esperam, mas deixamos de fazer o que a alma precisa. Buscamos reconhecimento, eficiência, resultados, mas perdemos a essência. E aí vem o esgotamento, a fraqueza, a angústia. A mente não para, a ansiedade domina, a oração esfria. Porque a correria sem direção, mesmo em nome de algo bom, pode nos afastar de Jesus, pode nos adoecer por dentro. E a verdade é que há uma multidão se perdendo dentro da própria fé, porque esqueceu o essencial, sentar-se aos pés de Cristo e ouvir a sua voz. Não, você não é fraco porque está cansado. Você não é menos espiritual porque sente que não consegue dar conta de tudo. Você não está sozinho por sentir que sua alma está em pedaços. Jesus conhece seu coração. Ele vê sua luta para manter a vida de pé. Ele sabe que tem dias que levantar da cama já é uma vitória, que manter um sorriso no rosto, enquanto tudo dentro de você grita, é um ato de coragem. Mas hoje, ele te chama, assim como chamou Marta, para algo maior, para descansar nele, para lembrar que a força que você procura não está no que você faz, está em quem ele é. A ansiedade é como uma prisão invisível. Vai se instalando devagar, dominando os espaços da mente, criando cenários catastróficos, alimentando a ilusão de que tudo depende de você. Mas não depende, nem sempre você vai conseguir resolver. Nem tudo está sob seu controle e está tudo bem. Deus não te chamou para carregar o mundo nas costas. Ele não espera de você perfeição. Ele quer relacionamento, intimidade, dependência. E tudo isso começa com o simples gesto de parar, de se aquietar, de escolher a melhor parte. Você consegue se imaginar nesse momento sentando aos pés de Jesus, fechando os olhos, soltando o peso e apenas ouvindo a sua voz dizendo: filho, filha, você não precisa mais correr, eu estou aqui, eu sou tua força, eu sou teu descanso. O descanso de Deus não é ausência de problemas, é presença no meio do caos. É paz no meio da tempestade. É aquele refúgio secreto que só se encontra quando a gente para de tentar vencer na força do braço e começa a confiar. Marta não era menos amada que Maria, mas Maria escolheu parar. Isso fez toda a diferença. Essa escolha está diante de você também. Em meio à ansiedade, ao medo, à agitação,
você pode escolher parar e ouvir, porque essa voz que te chama para descansar não está longe. Ela está aí, sussurrando dentro do seu coração. Você só precisa calar o resto e confiar. Se essa mensagem está tocando sua alma, escreva nos comentários: Jesus, eu escolho descansar em Ti. Declare isso como um posicionamento de fé. Não é apenas um comentário, é um grito da sua alma, dizendo que você está pronto para parar, soltar o peso, ouvir a voz de Deus. Seja essa a sua oração hoje. Menos esforço, mais entrega. Menos correria, mais presença. Menos controle, mais confiança. E se essa palavra te alcançou, curta este vídeo como um ato de fé. Porque o seu like é uma semente. Ele ajuda essa mensagem a chegar até outras vidas que também estão no limite, que estão gritando por dentro, mas não têm voz. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa parar, mas não consegue, que está sobrecarregado, exausto, quebrado por dentro. Você pode ser o canal de Deus para curar outra alma. E se você está buscando mais do que mensagens bonitas, se deseja se aprofundar em palavras que tocam de verdade, se inscreva neste canal. Aqui você encontra mais do que vídeos. Você encontra comunhão, encontra direcionamento, encontra vida. Porque aqui você não está sozinho. Aqui você pertence. Aqui juntos nos assentamos aos pés de Jesus e deixamos que Ele seja a nossa força. Mas espere, o que vem a seguir é ainda mais profundo. Existe uma sensação que, quando não tratada, nos leva a acreditar que fomos completamente esquecidos por Deus. Uma emoção silenciosa que invade a alma e se transforma em uma sombra espiritual. E quando você entender isso, tudo pode mudar. Você já teve a sensação de que até o céu ficou em silêncio. Já passou por aquele tempo em que tudo ao seu redor continua funcionando, mas por dentro você sente como se tivesse sido esquecido, como se sua dor não importasse mais, como se suas orações batessem no teto e voltassem vazias. Você olha para os lados, vê pessoas sorrindo, conquistando, avançando e se pergunta: será que Deus me esqueceu? O que dói não é só o que está acontecendo do lado de fora, mas o que está se partindo por dentro. É o silêncio ensurdecedor de um Deus que você sabe que é real, mas que naquele momento parece longe demais. Davi viveu exatamente isso. O homem segundo o coração de Deus. O guerreiro que enfrentou gigantes, o rei que conquistou territórios, o salmista que tocava a alma de uma nação com suas canções. Também enfrentou noites escuras, onde a única voz que ouvia era a do desespero. E foi num desses momentos que ele escreveu: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmos 13:1. Que pergunta corajosa e ao mesmo tempo desesperada. Davi não estava reclamando por falta de bênçãos, ele estava implorando por presença, porque há dores que dinheiro nenhum resolve, há batalhas que posição nenhuma vence, há angústias que só se acalmam quando sentimos que Deus ainda está ali conosco. Mas por que será que sentimos tanto esse abandono espiritual quando estamos fracos? Será que Deus realmente se afasta? Ou será que há um propósito no silêncio? Muitos dizem que quando Deus está em silêncio é porque está trabalhando. Mas será que essa frase tão repetida realmente traz consolo? Ou será que ela só mascara um medo que poucos têm coragem de admitir? O medo de não sermos mais vistos por Deus. A verdade é que o silêncio de Deus não significa ausência. A ausência de resposta não significa ausência de cuidado. E a fraqueza que você sente pode estar justamente te levando ao lugar onde sua fé será mais fortalecida. Davi começou o Salmo 13 perguntando: Até quando, Senhor? Mas ele terminou declarando: Eu, porém, confio na tua misericórdia. O meu coração se alegrará na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Que mudança! Do lamento para a confiança, do desespero para a adoração. Mas o que mudou? Deus respondeu? Não, Deus apareceu?
Não, a única coisa que mudou foi a postura do coração de Davi. Porque mesmo sem ver, ele escolheu confiar. Mesmo sem sentir, ele decidiu cantar. Mesmo sem entender, ele permaneceu. Isso é fé. Fé que sustenta quando tudo desmorona. Fé que permanece quando o céu parece mudo. Fé que se alimenta não do que sente, mas do que crê. E talvez o que Deus está querendo de você hoje não é mais esforço, nem mais palavras. Talvez Ele só quer que você permaneça, que você segure firme mesmo quando tudo diz para soltar. Que você continue mesmo quando não entende, porque a força que Ele quer te dar não depende de você estar bem. Ela se manifesta exatamente quando você está fraco, quando você se sente esquecido. Quando você está no chão, é nesse momento que Ele se revela como aquele que nunca te deixou, que sempre esteve ali mesmo quando você não via. A ausência de resposta não é rejeição, é preparação. Porque o silêncio de Deus não é vazio, é sagrado. É no silêncio que Ele está moldando algo dentro de você. Está curando feridas que palavras não alcançam. Está quebrando dependências que te afastavam dele. Está preparando algo que só poderá ser recebido por quem aprendeu a confiar, mesmo sem entender. Davi só pôde cantar com tanta profundidade porque primeiro chorou com toda a alma. Ele não escondeu sua dor. Ele apresentou sua dor. E é isso que Deus está esperando de você, que você seja honesto, que você se permita sentir, que você leve essa dor a Ele. Porque um coração quebrado, apresentado com verdade, é um altar onde Deus derrama sua presença. Se essa palavra te confrontou e ao mesmo tempo te abraçou, escreva nos comentários: Senhor, mesmo em silêncio, eu confio. Que esse comentário não seja apenas uma frase, mas uma entrega, um posicionamento de fé que grita mesmo quando sua alma está em silêncio. Um clamor que se recusa a desistir, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Escreva como quem escolhe confiar mesmo sem entender. Como quem diz: eu ainda estou aqui, Deus. Eu ainda acredito que Tu és minha força. E se você sentiu que essa mensagem falou com você de forma especial, não pare por aqui. Porque há algo escondido nessa próxima história que pode mudar completamente a maneira como você enxerga seus momentos de fraqueza. Existe um cenário onde o medo tentou paralisar um homem de Deus, mas foi justamente ali, nesse ambiente de insegurança e dúvida, que o Senhor revelou uma das promessas mais fortes sobre sua presença constante. Ele estava diante de um povo grande, impaciente, emocionalmente instável, recém-liberto da escravidão, mas ainda escravo de uma mentalidade frágil e temerosa. Moisés havia partido, e agora os olhos de todos estavam sobre ele. Josué não era só o novo líder de Israel. Ele era o homem que carregava o peso de uma promessa que parecia grande demais para mãos tão humanas. Era a hora de atravessar, de conquistar, de guerrear. Mas antes da batalha externa, ele enfrentava uma guerra interna. Medo, insegurança, pressão, expectativa. Era como se tudo ao redor dissesse que ele não era suficiente. Você já se sentiu assim? Chamado para algo que parece maior do que você pode suportar. Enviado para uma nova fase da vida quando tudo que você sente é medo? É sobre isso que esse momento fala. Josué não pediu esse peso. Ele não buscou protagonismo. Ele foi escolhido. E talvez você também esteja enfrentando algo que você não escolheu. Uma responsabilidade que chegou sem aviso. Um luto, uma separação, uma perda financeira, uma enfermidade. Algo que exige de você uma força que parece não existir. E nessa hora vem o desânimo. Vem o pânico, o medo. Aquela sensação de que você vai falhar, que não vai conseguir continuar, mas é nesse exato ponto, quando você se sente pequeno demais para a jornada, que Deus te encontra e te fala do jeito que falou com Josué. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. Essa palavra não foi um conselho, foi uma ordem.
Não temas. Deus sabia que o medo estava presente, mas também sabia que o medo não podia comandar. E é isso que ele está dizendo para você. Sim, eu vejo que você está fraco, mas eu sou a sua força. Sim, eu sei que você não se sente capaz, mas eu estarei contigo. Sim, o caminho parece pesado, mas você não vai andar sozinho. A promessa nunca foi ausência de luta, foi presença garantida. Presença que sustenta, presença que direciona, presença que vence. A pergunta que precisa ser feita não é se você tem força, mas se você tem coragem de confiar em quem te chamou, porque o medo nunca será eliminado pela lógica. Ele é vencido pela presença. Deus não explicou todos os detalhes a Josué. Não desenhou cada passo do processo, ele apenas disse: "Sê forte e corajoso." Isso é fé. Fé que continua quando não entende, fé que avança mesmo tremendo. Fé que enfrenta gigantes com pedras pequenas, sabendo que não depende da arma, mas da unção de quem enviou. Muitas vezes, o medo que sentimos não é sobre o que está por vir, mas sobre quem somos. Achamos que não somos bons o bastante, espirituais o bastante, preparados o bastante, e nessa dúvida paralisamos. Perdemos batalhas antes mesmo de lutar. Mas Deus está te dizendo o que disse a Josué: "Fui eu que te mandei." Isso basta. Se foi Ele que te colocou nesse lugar, Ele vai te capacitar. Se foi Ele que te chamou, Ele vai te sustentar. A vitória não depende do seu preparo, mas da sua obediência. A força que você precisa não está em você. Está nele e Ele está com você. Agora preste atenção. Quando Deus liberou essa palavra para Josué, o povo ainda não havia conquistado nada. Eles estavam diante de um grande desafio. Mas a promessa veio antes da conquista, porque é assim que Deus age. Ele fala primeiro, fortalece primeiro, confirma primeiro. O que vem depois é consequência da confiança. Então, se você está ouvindo isso hoje, é porque está prestes a entrar em uma terra que ainda não vê, mas já foi prometida. Está prestes a viver um novo tempo. Mas antes disso, precisa vencer o medo, precisa romper com a paralisia, precisa lembrar que você não anda sozinho. Talvez você tenha sido colocado numa posição em que nunca imaginou estar. Talvez esteja cuidando de alguém, liderando uma casa, lutando por sua saúde, ou tentando recomeçar após um fracasso, e isso exige muito mais do que você acredita que tem. Mas se Deus te deixou nesse lugar, é porque Ele mesmo vai te sustentar aí. E acredite, Ele não te entregaria uma missão sem te entregar também a força para cumpri-la. Isso não significa que será fácil, significa que será possível, porque com Deus tudo é possível ao que crê. Se essa palavra está falando com você, escreva com fé nos comentários: "Mesmo com medo, eu vou confiar." Essa frase é mais do que um desabafo. É uma decisão, uma declaração pública de alguém que, mesmo se sentindo fraco, escolhe confiar na força do Senhor. Não importa quão grande seja a responsabilidade ou quão pequeno você se sente diante dela, se Deus é contigo, o impossível se torna caminho. Declare isso como quem escolhe se levantar mesmo tremendo, como quem decide que o medo não vai mais governar suas escolhas. E sabe o que é ainda mais poderoso? É que existe uma história nas Escrituras onde alguém, mesmo cercado de solidão e abandono, descobriu uma força sobrenatural que não vinha de pessoas, mas de uma presença que nunca falha. E o que você vai ouvir a seguir pode quebrar a ideia de que você precisa de todos para continuar. Talvez o que falta não é companhia, é revelação. Ele estava no fim. Não porque seu propósito tinha acabado, mas porque o apoio tinha sumido. Paulo, aquele que escreveu cartas poderosas, plantou igrejas, enfrentou prisões, quebrou cadeias com louvor, que resistiu naufrágios e picadas de serpente, agora estava sozinho, na reta final da missão, onde qualquer um pensaria que os amigos estariam ao lado para fortalecê-lo. Ele escreve com o coração exposto: "Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes todos me desampararam."
segundo Timóteo 4,16. Imagina a cena. O homem de Deus, aquele que tantos admiravam, agora abandonado, cercado por muros, mas sem ninguém ao redor. É aqui que encontramos a dor que muitos vivem hoje. O sentimento de estar lutando sozinho. Quantas vezes você já sentiu que ninguém te entende? Que por mais que existam pessoas ao redor, ninguém de fato percebe o peso que você carrega no coração. Você se esforça, ajuda os outros, sustenta quem está caindo, mas quando é você que está fraco, não tem ombro, não tem abraço, não tem suporte, é como se todos esperassem que você fosse forte o tempo todo. Mas e quando você quebra por dentro? Quem te ajuda a juntar os pedaços? Paulo sentiu isso. Sentiu a ausência daqueles que um dia caminharam com ele. Amigos, irmãos de fé, parceiros de jornada. Mas sabe o que impressiona? Ele não termina a frase com mágoa. Ele continua: o Senhor, porém, esteve ao meu lado e me deu forças. 2 Timóteo 4,17. Isso muda tudo. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma revelação. Paulo entendeu que mesmo quando todos vão embora, aquele que realmente importa continua presente. Ele descobriu que quando os braços humanos falham, os braços eternos permanecem abertos. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Você pode até estar se sentindo esquecido, ignorado, desprezado. Pode estar enfrentando a maior luta da sua vida e ninguém sequer percebe, mas há um Deus que nunca sai de perto, que não se cansa da sua dor, que não se afasta quando você está em crise. Ele é a sua força quando você não tem mais de onde tirar energia. E o mais poderoso é que quando você se encontra nesse estado de abandono, é quando ele mais se revela. Porque você para de depender das pessoas e começa a ver quem ele realmente é. Mas isso não significa que não vai doer. A dor da solidão é real e precisamos parar de espiritualizar isso dizendo que é só orar. Tem momentos em que a alma grita por companhia, onde o silêncio se torna um grilhão emocional. E aí você se pergunta, será que sou tão descartável assim? E a resposta que vem do céu é clara: você é precioso aos meus olhos, eu te amei com amor eterno. Jeremias 31:3. Deus não está apenas com você, Ele te valoriza. Ele vê o que ninguém vê, Ele reconhece cada lágrima escondida, cada noite sem dormir, cada batalha que você trava em silêncio. Se você está nesse momento em que parece carregar o mundo nas costas e não tem ninguém para dividir o peso, saiba que você não foi feito para caminhar sozinho. Mas antes de Deus te cercar de pessoas certas, Ele te ensina a ser sustentado por sua presença. Porque há feridas que nenhuma palavra humana cura. Só a voz de Deus pode alcançar certas profundezas da alma. E talvez essa seja a fase em que Ele está te ensinando a confiar nele acima de todos, a depender menos das pessoas e mais da presença. Porque quem tem o Senhor nunca está realmente só. Se essa palavra encontrou você no meio da solidão, escreva nos comentários com toda a fé que há em você: Senhor, eu sei que não estou só. Essa declaração é mais do que uma frase. É uma chave espiritual. É como abrir uma porta invisível dentro da alma e permitir que a presença de Deus entre com força. Escreva com a convicção de quem decidiu não se render à dor do abandono. Comente como quem se recusa a acreditar que foi esquecido porque sabe que foi escolhido. Mas existe uma história que poucos conhecem com profundidade. Uma cena em que a fé vacilou, o chão pareceu desaparecer e a esperança se agarrou ao fio mais frágil da crença humana. E o que aconteceu ali revela uma das maiores verdades sobre como Deus age quando a sua fé está por um fio. E o que vem a seguir pode quebrar todas as mentiras que você acreditou sobre o que é crer de verdade. Ele chegou aos pés de Jesus com o que lhe restava: um pouco de fé, um pouco de medo, muita dor. Ele não era o doente, mas carregava em si o desespero de um pai.
Seu filho, atormentado desde a infância, sofria ataques violentos, era lançado ao fogo, à água, como se forças invisíveis quisessem destruí-lo. E ali, diante de uma multidão, ele implora por ajuda. Mas o que diz revela a dor de muitos que estão ouvindo essa palavra agora. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos 9:22. E a resposta de Jesus é desconcertante. Se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Diante dessa revelação, o homem não tenta disfarçar sua fraqueza. Ele não finge ter uma fé inabalável. Ele clama com honestidade brutal. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Marcos 9:24. Quantas vezes você também já se sentiu assim? Dividido entre o desejo de acreditar e a dor de não ver nada mudando, entre o que você sabe sobre Deus e o que você sente quando o milagre não chega. Você ora, canta, declara versículos, mas quando está sozinho, deita a cabeça no travesseiro e se pergunta, será que Ele ainda vai fazer? E o pior é quando você começa a duvidar de si mesmo. Acredita que sua fé é pequena demais. Que talvez você não seja espiritual o suficiente, que não orou certo, não jejuou certo, não fez o suficiente. É aí que nasce o sentimento de inutilidade espiritual, de fracasso na fé. Você quer continuar, mas se sente fraco demais até para crer. Mas preste atenção nisso. Jesus não rejeitou aquele homem por causa da sua dúvida. Ele não exigiu fé perfeita. Ele respondeu à sinceridade. O milagre aconteceu, não porque o pai tinha uma fé extraordinária, mas porque teve coragem de dizer, estou tentando crer, mas estou fraco. Essa é a chave. Não é sobre uma fé sem falhas, é sobre um coração verdadeiro. Deus não está esperando você se tornar um gigante espiritual para te ouvir. Ele está esperando que você abra o coração exatamente como está. Se você sente que sua fé está por um fio, isso não é motivo para vergonha. Isso é motivo para correr até Jesus com tudo o que você tem. Mesmo que seja só um grito de socorro. Talvez você se culpe por ainda sentir medo, dúvida, ansiedade. Mas o que ninguém te contou é que o próprio clamor da sua alma já é um ato de fé. Aquele pai não tinha todas as respostas, mas ele não fugiu, ele se aproximou. Ele não tinha uma fé perfeita, mas tinha fé suficiente para não desistir. E foi isso que Jesus honrou. Isso é o que ele quer de você. Não uma performance religiosa, mas um coração que reconhece a própria fraqueza e ainda assim escolhe clamar. E aqui está algo que vai te libertar. Deus responde o clamor sincero, não o teatro espiritual. A dúvida não desqualifica você. O que te afasta não é sentir-se fraco, é desistir de buscar. Aquele homem saiu dali com seu filho curado. E você vai sair desse momento com a fé restaurada, se tiver coragem de ser honesto com Deus. Talvez hoje seja o dia de dizer, Senhor, eu quero confiar, mas estou cansado. Me ajuda. Ele vai ouvir. Ele vai agir. Se essa mensagem te alcançou num momento em que sua fé está balançando, escreva com sinceridade nos comentários. Jesus, mesmo fraco, eu ainda creio. Que isso não seja só uma frase bonita, mas uma declaração de alma. Um clamor de quem está no limite, mas ainda escolhe acreditar. Porque às vezes, tudo o que você precisa é um fio de fé para tocar um Deus que é poderoso o suficiente para responder até a fé mais frágil. Se essa palavra tocou seu coração, clique em gostei como um ato de fé. Seu like pode ser um instrumento de Deus para alcançar alguém que também está no limite emocional e espiritual. E se você conhece alguém que está lutando para continuar crendo, compartilhe essa mensagem. Ela pode ser o resgate silencioso de uma alma que estava prestes a desistir. Mas existe uma cena ainda mais intensa. Um homem que, mesmo em tormento mental extremo, sem forças, sem nome, sem dignidade, foi transformado por um encontro com Jesus. O que aconteceu ali revela o tipo de libertação que só o céu pode realizar.
E talvez seja exatamente isso que seu coração precisa ver com os próprios olhos para voltar a respirar. Ela vinha sofrendo havia 12 anos. Não era apenas uma dor física, era um sangramento constante, sim, mas carregava também o peso da rejeição social, da solidão absoluta, da vergonha silenciosa. A mulher do fluxo de sangue não tinha nome registrado nas Escrituras, mas sua dor foi escrita com letras eternas. Ela era considerada impura segundo a lei. Não podia tocar em ninguém, não podia ser tocada. Não podia entrar no templo, era como se estivesse viva, mas excluída da vida. 12 anos assim, e quanto mais o tempo passava, mais fraca ela se sentia. Já tinha gasto tudo com os médicos, já tinha tentado tudo, já não havia mais força no corpo, nem na alma, e ainda assim, algo dentro dela se recusava a desistir. Ela ouviu falar de Jesus, e aquilo foi como uma fagulha acendendo em meio às cinzas. Ela não tinha mais saúde, não tinha recursos, não tinha status, mas ainda tinha uma última esperança. E mesmo fraca, decidiu se levantar. Ela não procurou plateia. Não chamou a atenção, não fez discurso, apenas se esgueirou no meio da multidão e disse a si mesma: se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. Marcos 5:28. E então tocou. Um toque sem força, sem alarde, sem espetáculo, mas cheio de fé. Um toque que atravessou a roupa e alcançou o poder divino. Jesus parou. Sentiu sair virtude e perguntou: quem me tocou? Seus discípulos, confusos, disseram: todos te tocam. Mas Jesus sabia. Aquele toque era diferente. Não foi físico, foi espiritual. Não foi só contato, foi conexão. Ela, com medo, se apresentou. Pensou que seria repreendida. Mas o que ouviu foi uma das frases mais lindas já ditas por Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Marcos 5:34. Pela primeira vez em muito tempo, ela foi chamada de algo além de impura. Ela foi chamada de filha. Não era só cura no corpo, era cura na identidade. Ela não apenas parou de sangrar, ela foi restaurada por completo. Corpo, alma e espírito. Talvez você esteja exatamente nesse lugar. Um lugar onde a dor parece não ter fim, onde a espera parece castigo, onde a exaustão não é só física, mas emocional. Você já tentou de tudo. Já orou, já clamou, já chorou, e a sensação é que nada muda. Mas hoje Deus te fala: se tão somente você me tocar com fé, com sinceridade, com todo o seu cansaço, eu vou te curar. Talvez o seu toque não seja forte, talvez a sua fé seja um fio. Mas Jesus não exige força, ele responde à fé. Ele sente quando alguém o toca com a alma, não com a mão. Ele reconhece quando alguém chega sem aparência, mas com o coração quebrado. E aqui está algo que poucos entendem. A espera daquela mulher não foi perda de tempo, foi preparação. Cada ano de dor fez com que ela entendesse o valor de um único toque. Cada lágrima gerou uma sede que multidões não tinham. Ela não queria ver milagres, ela queria experimentar Isso fez toda a diferença. Quando você sente que está fraco demais para continuar, lembre-se dessa mulher. Ela estava à beira do fim, mas escolheu dar um passo de fé. Não foi o passo mais bonito, nem o mais ousado, mas foi o passo que mudou tudo. Você também pode tocar em Jesus, mesmo cansado, mesmo sem palavras, mesmo em silêncio. Ele sente, ele responde. Se essa mensagem encontrou o seu coração no meio de uma dor que parece interminável, escreva com fé nos comentários: Jesus, eu toco em ti com tudo o que me resta. Que essa frase seja um ato de coragem, uma decisão espiritual, um gesto de fé de quem escolhe não desistir, mesmo sangrando por dentro, porque Jesus para tudo para ouvir quem o toca com sinceridade. Mas há uma outra história, com um discípulo que prometeu fidelidade até a morte, mas acabou negando seu mestre 3 vezes. O que Jesus faz com ele, depois do fracasso, vai te mostrar que nem a sua maior queda é capaz de apagar o propósito que Deus escreveu para você.
Ela foi arrastada até o centro da vergonha, cercada por homens, exposta no meio da multidão, jogada diante de Jesus. Não houve defesa, não houve chance de explicação. Apenas acusação, dedo apontado, olhos cheios de condenação. Foi pega em adultério, disseram. A lei mandava apedrejar. E ali, no chão, com o rosto sujo, o corpo tremendo, ela esperava a sentença final. Mas o que veio não foi uma pedra, foi silêncio. Um silêncio que desmonta o ódio, que paralisa a multidão. Jesus se abaixa, escreve no chão, não responde à altura da ira alheia. Não entra no jogo da condenação. E então se levanta e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8:7. Um a um, os acusadores foram embora, e o que restou foi um encontro entre a maior vergonha humana e a maior graça divina. A mulher esperava punição, mas recebeu perdão. Esperava a morte, mas foi coberta por vida. Jesus olhou nos olhos dela e disse: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. João 8:11. Essa frase não foi apenas um alívio, foi uma reconstrução. Porque ela não foi apenas poupada, foi restaurada em dignidade. Jesus devolveu a ela aquilo que os erros pareciam ter roubado: valor. Quantas pessoas hoje se sentem assim? Culpadas, envergonhadas, incapazes de orar, porque acreditam que Deus virou o rosto. Quantas vozes internas sussurram que você não merece mais se aproximar de Jesus, que seus pecados te desclassificaram, que não há mais volta, que Deus já desistiu de você e por isso você ora com medo ou simplesmente para de orar. Não porque não acredita em Deus, mas porque não acredita mais que Ele te ouve. É como se o peso dos seus erros apagasse sua identidade de filho. E a vergonha, silenciosa e cruel, se torna uma parede entre você e o céu. Mas e se tudo isso que você sente estiver baseado em uma mentira? E se a vergonha não for a voz de Deus, mas a voz do inimigo, tentando te afastar da presença que mais pode te curar? Porque Jesus nunca foi o acusador. O acusador é o diabo. O próprio nome Satanás significa adversário acusador. Ele te quer longe da oração, longe da palavra, longe da presença, porque ele sabe: se você se aproximar de Jesus, mesmo caído, mesmo sujo, mesmo errando, você será restaurado. A mulher adúltera não foi perdoada porque tinha um histórico perfeito. Ela foi perdoada porque encontrou um amor que não se impressiona com a sujeira. O amor de Jesus não se retrai diante do pecado. Ele se aproxima, e quando ele chega, nenhuma pedra é lançada. Nenhum rótulo permanece, nenhuma acusação sobrevive. Você não precisa continuar se escondendo, não precisa viver tentando compensar o que fez. A graça de Deus não é baseada na sua performance, mas na cruz. Jesus não te ama menos porque você caiu. E Ele não está esperando você se acertar todo para então te ouvir. Ele está de braços abertos, pronto para te levantar, vestir com dignidade e te lembrar: você ainda é meu. A vergonha tenta fazer com que você acredite que está fraco demais para continuar. Mas Jesus te mostra que até na fraqueza há redenção. Até na queda há um caminho de volta. Ele não cancela pessoas por causa de falhas. Ele transforma. Se essa palavra te encontrou num lugar onde a vergonha calou sua fé, escreva com coragem nos comentários: Jesus, me levanta com tua graça. Que essa frase seja mais do que um pedido, que seja um rompimento com o medo, uma declaração de que você não vai mais viver prisioneiro da culpa. Declare com fé, como alguém que escolhe voltar, mesmo ferido, porque aquele que se aproxima de Jesus nunca é envergonhado. Mas existe um outro homem nas Escrituras que caiu ainda mais fundo. Ele prometeu fidelidade até a morte, mas negou o próprio Mestre 3 vezes, e ainda assim foi chamado para cuidar de vidas. O que Jesus fez com ele vai te mostrar que nem o seu maior fracasso é capaz de anular o propósito que Deus escreveu para você. Ele havia fracassado, negado o próprio Jesus,
não uma vez, mas 3. E não foi por acidente nem por impulso. Pedro teve tempo de pensar, de refletir, de lembrar da promessa que ele mesmo fez. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te negarei. Mateus 26, 33. Mas no momento mais escuro, quando tudo parecia desmoronar, ele cedeu ao medo, negou. Jurou que não conhecia, se afastou. E quando o galo cantou, o olhar de Jesus encontrou o seu. Não foi um olhar de ódio, de desprezo, de cobrança. Foi um olhar de amor profundo e doloroso. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. E esse choro era mais do que arrependimento. Era um lamento de quem sente que perdeu tudo. A confiança de Jesus, sua identidade, seu propósito. Pedro se sentiu fraco demais para recomeçar. Sentiu-se indigno, sujo, vazio. E por um tempo voltou a pescar, como se dissesse: acabou a missão que Jesus me deu, não é mais para mim. É exatamente assim que muitos se sentem depois de um tombo espiritual. Você prometeu ser fiel, mas caiu. Disse que não voltaria ao erro, mas repetiu. Jurou que seria diferente, mas fracassou. E agora carrega esse fardo, a sensação de que decepcionou o céu, de que Deus confiou algo precioso a você e você estragou tudo. A culpa, a vergonha e o medo formam um muro. E atrás dele nasce a dúvida. Será que Deus ainda quer algo comigo? É nesse lugar de confusão que muitos desistem de tentar, deixam de orar, de sonhar, de servir, de acreditar. Porque acreditam que o erro foi grande demais. Mas e se eu te dissesse que essa não é a forma como Jesus lida com a queda? Depois da ressurreição, Jesus aparece para os discípulos. E o que ele faz com Pedro é um dos gestos mais lindos das Escrituras. Ele não o chama de traidor, não o confronta com dureza. Ele apenas faz uma pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? João 21:15. 3 vezes ele pergunta, uma para cada negação, e a cada resposta Jesus devolve a missão: apacenta as minhas ovelhas. O que isso significa? Que Pedro não foi descartado, que a sua fraqueza não anulou o seu chamado, que Jesus não trocou de discípulo, que ele ainda confiava, ainda acreditava, ainda via futuro em Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sabia que você ia falhar, e mesmo assim escolhi você. Isso quebra todas as lógicas humanas, porque nós tendemos a descartar quem nos decepciona. Mas Jesus restaura. O que para nós é motivo de cancelamento, para ele é motivo de graça. Jesus não exige perfeição para continuar usando alguém. Ele exige um coração quebrantado, um amor sincero, uma disposição real de levantar, mesmo depois de cair. Pedro foi o mesmo que, depois desse encontro, se tornou uma rocha na igreja primitiva. Pregou com ousadia, curou enfermos, morreu por amor ao nome de Jesus. Mas tudo isso começou com um recomeço, com a escolha de acreditar que ainda havia esperança. Se essa palavra está tocando uma parte sua, que já havia desistido, escreva com fé nos comentários: Jesus, me dá coragem para recomeçar. Que essa seja a sua declaração de rendição, mas também de renascimento. Uma escolha espiritual, de não viver dominado pelo erro, mas guiado pela graça. Você não é seu passado, você é quem Jesus diz que você é, mesmo depois da queda. Mas existe um momento nas Escrituras em que o povo de Deus ficou literalmente encurralado, o mar à frente, o exército inimigo atrás, sem saída visível. O que Deus fez naquele instante desafia a lógica e mostra que quando você não tem mais como seguir, o céu abre caminhos onde não existem trilhas. Eles estavam encurralados. De um lado, o exército mais temido do mundo antigo, carros, cavalos, soldados sedentos por vingança. Do outro, um mar impassável. E no meio, um povo inteiro tomado pelo desespero. Famílias com crianças nos braços, idosos arrastando os pés, mães tremendo de medo. O som das rodas dos carros se aproximando fazia o chão tremer. Era o fim. Não havia rota de fuga, nem plano de defesa. Era como estar no meio de um beco escuro, sem portas, sem saídas, sem esperança.
O sentimento de impotência era absoluto. A Bíblia diz que o povo começou a clamar, mas não com fé, com pavor. Eles gritaram a Moisés: "Foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto?" Êxodo 14:11. A dor de quem vê o pior se aproximando e sente que Deus os tirou de um lugar ruim para morrer em algo ainda pior. Talvez você entenda esse tipo de desespero quando parece que tudo ao seu redor está ruindo. Quando você tentou confiar, tentou obedecer, tentou dar passos de fé, mas o que encontra à frente é um mar intransponível e atrás de você o passado te perseguindo com força. Erros antigos, traumas que você não superou, ameaças que voltam com tudo, e você sente que está preso entre um passado que te condena e um futuro que não se abre. A sensação de estar completamente sem direção, orar parece inútil, esperar parece perigoso, correr impossível. Há momentos em que a força vai embora, não por exaustão física, mas por puro colapso emocional. O medo se torna maior do que a fé. E tudo dentro de você grita: "Eu não vou conseguir sair dessa." Mas então Deus fala. E quando Ele fala, tudo muda. A resposta de Moisés, naquele caos, não veio de um manual de guerra ou de uma estratégia humana. Veio direto do céu. Ele disse: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Êxodo 14:14. Em outras palavras, vocês não vão precisar lutar. Apenas fiquem em silêncio e observem o que Deus vai fazer. E o que Deus faz é absolutamente inacreditável. Ele diz a Moisés para levantar o cajado e o mar, sim, o mar inteiro, se abre, as águas formam muros, o chão fica seco e o povo atravessa. Aquilo que era obstáculo se torna passagem. Aquilo que era sentença de morte se torna caminho de escape, e o inimigo que os perseguia, afogado, nenhum deles sobreviveu. Existe algo nessa história que precisa ser dito com toda a força. Deus não erra em suas rotas. Talvez você esteja justamente nesse ponto onde tudo parece travado e você questiona se foi mesmo Deus quem te conduziu até aqui. Talvez esteja perguntando se não era melhor ter ficado onde estava, mesmo que em escravidão, porque pelo menos lá você sabia o que esperar. Mas Deus nunca tira alguém do Egito para deixá-lo morrer no meio do deserto. Ele abre caminhos onde ninguém jamais imaginou. Mas existe uma condição: confiar até no silêncio. A batalha que está diante de você não será vencida com gritos, nem com desespero. Será vencida com confiança. Deus está dizendo: fique firme. Eu vou agir. E quando Ele age, não há inimigo que fique de pé. Se você está se sentindo sem saída, comente com fé: Senhor, abre o caminho que eu não consigo ver. Que esse comentário seja mais que uma frase. Que seja uma entrega, uma rendição. Um grito silencioso de quem reconhece: eu não tenho forças, mas Tu és a minha força. Mas e se eu te dissesse que existem situações em que o maior desafio não é a ausência de caminhos, mas o tempo de espera? Quando a promessa é clara, mas o relógio parece não se mover. Existe uma história na Bíblia que fala diretamente a quem já está cansado de esperar. E o que acontece nessa história pode renovar sua fé de um jeito que você não imaginava. A espera estava pesando sobre ele. Os dias passavam, os anos corriam, e a promessa continuava apenas como palavra. Deus havia falado com clareza. Havia feito um pacto, mas o tempo implacável parecia zombar da fé de Abraão. Ele já não era jovem. Sua esposa, estéril, também envelhecia. Os sinais no corpo gritavam contra tudo o que Deus havia dito. E a cada manhã que despertava sem mudança, a dor se aprofundava. Não era uma dor barulhenta nem feita de lágrimas constantes. Era o tipo de dor que se instala no silêncio, no espaço entre a promessa e o cumprimento. Um tipo de cansaço que não se resolve com descanso, mas com respostas. Abraão estava cansado. Não apenas de esperar, mas de lutar contra as vozes internas que diziam: talvez Deus tenha mudado de ideia, talvez não fosse bem assim, talvez a promessa não seja literal,
Quantas vezes isso também já aconteceu com você? Quando você tem certeza de que Deus falou, de que a promessa foi real, de que houve um tempo em que tudo fazia sentido, mas agora parece que tudo esfriou. O tempo passa e você continua no mesmo lugar. As circunstâncias pioram, a esperança esfria, e você começa a considerar alternativas humanas para tentar ajudar a promessa de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Abraão e Sara. Quando o coração já está cansado de esperar, é fácil cair na tentação de tentar resolver o que só Deus pode fazer. Sara propõe que Abraão se deite com a serva, Agar, e dessa decisão precipitada nasce Ismael. Uma solução feita na força do braço, mas fora da direção divina. É aqui que muitas pessoas erram. Acreditam que quando Deus demora, é sinal de que precisam agir por conta própria. Mas existe um segredo espiritual poderoso escondido nessa história. Nem toda demora é rejeição, e nem todo silêncio é ausência. Há promessas que estão sendo amadurecidas no invisível. Há processos que não são entendidos, mas são necessários. Hebreus 6,15 diz: "E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa." Sim, Abraão finalmente viu o milagre acontecer. Quando já não havia mais margem humana, quando tudo parecia impossível, quando ele já estava fraco demais para continuar acreditando, Deus apareceu. E o ventre estéril de Sara se abriu, e Isaque nasceu. Porque Deus não tarda, ele cumpre, no tempo certo, no modo perfeito. Esperar é uma prova de confiança, porque a fé de verdade não se mede pelo quanto você grita numa oração, mas pelo quanto você permanece firme quando nada acontece. A fé que sustenta não é a fé que exige prazo de validade, é a fé que diz: "Eu ainda creio, mesmo sem ver." É essa fé que transforma, que molda o caráter, que amadurece o coração e que, no fim, recebe a promessa. A espera nunca é perda de tempo quando Deus está no controle. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, vai se realizar. A sua parte é continuar crendo, mesmo quando o tempo parecer cruel, mesmo quando sua fé vacilar. Porque a força para continuar não vem de dentro de você, vem do próprio Deus. Se essa palavra falou com sua alma e você sente que está cansado de esperar, escreva com fé nos comentários: "Deus me sustenta enquanto a promessa não chega." Essa frase pode ser o fio de esperança que sustenta você hoje. Não é só um comentário, é um clamor, um ato de fé, uma resposta espiritual ao tempo de espera. Mas isso ainda não é tudo. Existe uma dor que vai além do tempo, é a dor da perda. E quando a morte parece arrancar tudo o que nos resta, quando o luto sufoca a fé e a saudade se torna insuportável, há uma promessa que permanece viva. O que você vai ouvir a seguir pode mudar completamente sua maneira de lidar com a dor mais difícil da vida. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Marta ficou imóvel por um instante, sem saber como reagir. Maria apenas chorava, com o rosto escondido entre as mãos. Lázaro havia morrido. Aquele que elas amavam, o amigo de Jesus, o irmão que era abrigo, voz de riso e presença firme nos dias difíceis, já não respirava. O silêncio dentro da casa era espesso, pesado, quase insuportável. Os vizinhos tentavam consolar, mas como consolar um coração quebrado por algo tão definitivo quanto a morte? Marta e Maria não estavam apenas de luto por um irmão, estavam desorientadas pela ausência de Jesus. Elas haviam mandado avisar, suplicaram com fé: "Senhor, aquele a quem amas está enfermo." João 11:3. Mas Jesus demorou e a morte chegou primeiro. O que fazer quando aquele em quem você confiava parece ter demorado demais? Quando a força que você buscava não aparece e tudo que resta é dor? Talvez você já tenha se sentido assim, quando a perda é irreversível, quando o relógio do milagre não tocou na hora certa, quando as orações pareciam bater no teto. É como se o céu estivesse em silêncio enquanto a vida desmorona.
Você acredita, espera, clama, mas nada acontece. E então o inevitável. A morte não vem apenas para pessoas. Às vezes ela vem para sonhos, relacionamentos, propósitos, vontades. E quando ela chega, leva não só o que era precioso, mas também a energia para continuar. O luto se instala, e junto com ele, a sensação de que Deus se esqueceu, que chegou tarde demais. Marta, mesmo no meio da dor, corre ao encontro de Jesus quando ele finalmente aparece. E ela diz algo profundo, revelador, doloroso. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. A fé dela ainda existia, mas estava ferida. Ainda havia reverência, mas misturada com uma acusação velada. Como quem ama, mas também sofre. Como quem acredita, mas sente. A fala de Marta representa milhares de corações que ainda respeitam a fé, mas estão feridos demais para fingir que está tudo bem. E Jesus escuta. Ele não a repreende, ele a conduz. Ele a convida a crer não em um futuro ideal, mas em uma verdade eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Ele não está dizendo o que vai fazer. Está dizendo que ele é, que a vida não é um evento, mas uma pessoa. E que, enquanto ele estiver presente, sempre haverá possibilidade de recomeço. Mas é Maria quem traz o momento mais profundo. Ela não foi ao encontro de Jesus quando ele chegou. Ficou em casa. Talvez magoada demais, talvez decepcionada. Talvez sentindo exatamente o que muitos sentem quando oram e não são atendidos. Para que me aproximar dele se ele não veio quando eu precisei? Mas quando finalmente vai, Maria não faz um discurso. Ela apenas se joga aos pés de Jesus e repete a mesma frase da irmã. Senhor, se tu estivesses aqui, João 11:32. E nesse instante, algo extraordinário acontece. Jesus vê o choro dela, a dor dela, a multidão em pranto. E ele se comove profundamente, o Filho de Deus, a ressurreição e a vida. Chora. Jesus não chora por desconhecer o final da história. Ele já sabia que Lázaro voltaria. Ele chora porque se importa com a dor do caminho, com o luto, com as feridas do tempo, com os dias em que você mal consegue orar, com as noites em que você se sente fraco demais para levantar. Ele chora com você. Ele sente contigo. Ele entra na sua dor sem julgamento. A Bíblia diz, Jesus chorou, João 11:35. Uma frase curta, mas que grita o amor de Deus, que sussurra ao coração enlutado. Eu não sou indiferente ao teu sofrimento. Ele poderia ter curado Lázaro à distância, poderia ter evitado tudo, mas preferiu viver o processo ao lado de quem ele amava, para mostrar que sua presença vale mais do que qualquer cura instantânea. E então ele age. Diante de um túmulo fechado, de um corpo em decomposição, de um ambiente carregado de tristeza, Jesus levanta a voz. Primeiro, ele manda que tirem a pedra. E você já parou para pensar nisso? O Deus que ressuscita mortos também nos chama a participar do milagre. Tira a pedra, move o obstáculo. Confia, exponha aquilo que fede, que dói, que já está morto há dias. Depois de abrir o caminho, Jesus grita, Lázaro, vem para fora. João 11:43. E o que ninguém mais acreditava ser possível, acontece. O morto revive, o luto vira festa. A ausência vira presença. O que estava acabado recomeça. Essa história é um espelho de tantas realidades. Talvez você esteja de luto pela morte de alguém que amava e ainda não conseguiu se reencontrar com a vida. Ou talvez esteja de luto por dentro, andando, sorrindo, funcionando, mas quebrado por dentro. O luto não atinge apenas os que enterram corpos. Atinge também os que enterraram promessas e esperanças. Emoções. Atinge quem perdeu algo que parecia eterno. Mas o Cristo que chora com você é o mesmo que chama para fora. E Ele está fazendo isso neste momento. Está dizendo ao seu coração, vem, sai desse lugar de paralisia. Eu sou tua força, eu sou tua esperança. Eu sou o novo começo que você pensou que nunca mais teria. Você pode estar fraco demais para continuar. Sem ânimo, sem estrutura emocional.
Mas Jesus não exige força para te amar. Ele te ama exatamente onde você está. Ele não exige perfeição para agir, só um coração disposto a tirar a pedra. A abrir espaço, a acreditar mesmo que com lágrimas, porque há um tipo de fé que nasce da dor, uma fé que não precisa ver para confiar. E é essa fé que move montanhas, que ressuscita o que morreu, que restaura o que se perdeu. Não é o fim. Ainda há vida, ainda há propósito, ainda há presença. Se essa palavra encontrou você no vale mais escuro da sua vida, escreva com fé nos comentários: Jesus, ressuscita o que a dor matou em mim. Que esse seja o seu grito espiritual, sua declaração de dependência, sua entrega. Não escreva por escrever, escreva com o coração, como quem decide sair do túmulo da desesperança e voltar a respirar esperança. E se essa mensagem tocou sua alma, clique em gostei como um ato de fé. Seu like é como uma semente lançada em terra fértil. E compartilhe essa palavra com alguém que está sofrendo em silêncio. Pode ser que você seja a ponte entre essa pessoa e a força que só Deus pode dar. Compartilhar é mais do que um clique. É um ministério, mas não pense que acabou. Há uma dor ainda mais silenciosa que não sangra por fora, mas corrói por dentro. É quando você se sente pequeno demais, incapaz, fraco diante de tudo. Quando se convence de que não é suficiente e que nunca será. Mas e se eu te dissesse que Deus escolheu exatamente pessoas assim para fazerem história? O que você vai ouvir a seguir pode mudar completamente a maneira como você se vê diante do seu chamado. Ele olhou ao redor e não viu ninguém. A aldeia era pequena, os campos secos, os inimigos numerosos e sua tribo, a menor de todas. Nem seu próprio nome carregava força. Gideão, um homem comum de uma linhagem apagada, escondido, malhando trigo no lagar. Um lugar onde normalmente se pisa uvas, não se trabalha grãos. Mas era ali que ele estava, se escondendo dos midianitas, com medo, tentando preservar o mínimo de alimento que restava para sua casa. A nação estava oprimida. O povo havia perdido tudo, e ele, no fundo do coração, carregava uma certeza amarga. Ele não era suficiente. Não era forte, não era capaz. Ele se via como fraco demais para lutar, indigno demais para ser escolhido, pequeno demais para ser notado por Deus. Talvez você também se veja assim. Alguém que tenta sobreviver em silêncio, que carrega batalhas internas que ninguém vê. Gente que sorri por fora, mas se sente invisível por dentro. Que ora, mas sente que não tem voz suficiente para ser ouvido. Que crê, mas não vê força em si para continuar. E quando a voz da insegurança se mistura com a comparação constante, o coração começa a acreditar numa mentira terrível. Deus só usa os fortes, Ele não vai me escolher. Mas foi justamente nesse contexto, nessa fraqueza evidente, que o anjo do Senhor aparece diante de Gideão e o chama com uma frase desconcertante: O Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6:12. Valente? Como assim valente se ele estava se escondendo? Como assim valente, se ele mesmo se considerava o menor entre todos? A resposta está no olhar de Deus. Ele não vê como os homens veem. Ele não se impressiona com aparência, com títulos, com número de seguidores, com o histórico de vitórias passadas. Deus vê o coração, e Ele tem o poder de chamar de forte aquele que está se sentindo fraco demais, de levantar como líder aquele que se escondeu por vergonha. Deus não espera que você se ache suficiente. Ele só espera que você esteja disponível, porque a força que vai te sustentar não é sua, é dele. Gideão, confuso, tenta argumentar com Deus. Ele questiona, reclama. Expõe suas dúvidas, diz que sua família é a mais pobre e que ele é o menor da casa. Mas Deus o interrompe com uma das frases mais poderosas das Escrituras. Vai nesta tua força e livrarás a Israel. Porventura não te enviei eu? Juízes 6:14. Ou seja, não importa o tamanho da sua força,
Importa quem te enviou. O poder não vem da tua habilidade, vem da presença que caminha contigo. Você pode até não se sentir suficiente, mas o Deus que te chamou já sabe tudo o que você precisa e Ele é contigo. A força que Deus derrama sobre quem se sente pequeno é inexplicável. Ele pega os improváveis e os transforma em instrumentos de milagres. Ele pega os que foram rejeitados e os usa para confundir os que se achavam superiores. Ele chama os fracos para mostrar que o poder é dele e não nosso. E talvez seja exatamente isso que esteja te prendendo, a sensação de que você não tem o que é necessário. Mas e se essa for a sua maior qualificação? E se Deus estiver justamente escolhendo você porque sabe que você vai depender dele em cada passo? A suficiência de Deus se aperfeiçoa na nossa insuficiência. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa corresponder às expectativas de um mundo que valoriza a imagem mais do que essência. Deus não te mede pela régua do Instagram. Ele não escolhe com base em desempenho. Ele escolhe com base no propósito. E se Ele te chamou, é porque há algo em você que Ele mesmo plantou. Algo que vai impactar vidas, libertar cativos, revelar o céu em meio ao caos. Mas tudo começa quando você para de olhar para as suas limitações e começa a olhar para quem te chamou. Gideão poderia ter continuado escondido, poderia ter ignorado o chamado, poderia ter acreditado na mentira do "você não é suficiente", mas ele decidiu dar um passo. Mesmo tremendo, mesmo duvidando, mesmo inseguro. E à medida que obedecia, Deus o fortalecia. E o mesmo acontece contigo. Deus não exige que você chegue pronto. Ele só pede que você venha fraco, confuso, cansado, mas disposto, porque Ele é tua força. Ele é teu sustento, Ele é tua coragem. E Ele vai contigo. Se essa palavra falou profundamente com você, escreva nos comentários: Jesus, mesmo fraco, eu vou. Declare isso com fé, como quem escolhe confiar em Deus mesmo sem se sentir preparado. Essa frase não é apenas um comentário, é uma decisão espiritual, uma rendição, um passo rumo ao chamado. Mas isso não é tudo. E se eu te dissesse que há pessoas que se sentem cercadas por problemas de todos os lados, sem saber que o socorro de Deus já está ali, bem mais perto do que imaginam? O servo de Eliseu acordou cedo naquela manhã, talvez na tentativa de encontrar algum alívio ao ar livre para a tensão que crescia em seu peito. Mas o que ele viu do lado de fora não foi a brisa da manhã, nem o silêncio do campo. O que ele viu foi o pior cenário que alguém com medo poderia enfrentar. Estavam cercados. Os exércitos inimigos estavam por toda parte. Cavalos, carros de guerra, homens armados, uma multidão de soldados ao redor da cidade. Ele corre para dentro em desespero, com os olhos arregalados e a alma em pânico. Ai, meu Senhor, que faremos? 2 Reis 6:15. Era a pergunta de alguém que já não vê mais saída cercado. Amedrontado, sem plano, sem força, sem fé. Talvez essa também seja a sua pergunta hoje. Deus, o que eu vou fazer com tanto problema me cercando? É como se as crises viessem de todos os lados ao mesmo tempo. Problema financeiro de um lado, crise familiar do outro, pressão emocional por trás, ataque espiritual pela frente. Você tenta respirar, mas não encontra ar. Tenta pensar, mas o medo embaralha tudo. O coração se sente encurralado, como se não houvesse mais rotas de fuga. E nesse estado, você começa a acreditar na pior mentira, que está sozinho, que não há mais ajuda, que está prestes a desabar. Mas o que Eliseu responde ao servo é uma revelação que muda tudo. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis 6:16. Como assim? Não tem ninguém com eles, pelo menos não visivelmente. Mas é aí que está o segredo. Eliseu via algo que o servo não via. Ele tinha os olhos da fé abertos. Porque mesmo quando você se sente fraco, cercado, esmagado pelos problemas, você nunca está sozinho.
Existe um exército celestial acampado ao seu redor. Existe proteção que não se vê. Existe socorro que não se mede com lógica. E então Eliseu ora: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o que acontece a seguir é sobrenatural. Os olhos do servo são abertos e ele vê. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis 6:17. Não era o fim. Nunca foi. Você consegue perceber a profundidade disso? Enquanto o servo só via o que os olhos carnais mostravam, Eliseu via o que os olhos espirituais revelavam. E o maior problema de muitos hoje não é a quantidade de lutas, é a cegueira espiritual. É não conseguir enxergar que o céu está em movimento mesmo quando a terra parece em caos. É se esquecer que Deus nunca perdeu uma batalha e que Ele não vai começar perdendo a sua. Talvez você esteja exatamente como aquele servo, olhando para todos os lados e sentindo-se cercado de pressões, cobranças, mágoas, crises, contas e medos. Mas Deus quer abrir os teus olhos espirituais. Ele quer que você veja que há mais força do teu lado do que contra você. Que a presença dele está aí, mesmo quando você não sente que o exército do Altíssimo se move a teu favor. Você não está fraco demais para continuar. Você está vendo de menos. O problema não é a ausência de ajuda, é a ausência de percepção. Porque a realidade espiritual nunca é percebida por sentimentos, mas pela fé. E fé não é fingir que o problema não existe. Fé é saber que o problema existe, mas confiar que há algo maior cercando o problema. Eliseu não entrou em pânico, porque ele sabia de algo que o mundo natural não poderia revelar. Ele sabia que Deus estava ali, como escudo, como força, como refúgio, e Ele está aí contigo também. É tempo de parar de olhar para os inimigos e começar a olhar para os céus. É tempo de parar de medir suas forças pelo que você tem e começar a confiar na força que vem do Senhor. Você pode até estar cercado, mas não está derrotado. O inimigo pode ter armado emboscadas, mas Deus tem estratégias. A opressão pode ter apertado, mas a libertação já está a caminho. Você só precisa crer. Orar como Eliseu pedir: Senhor, abre os meus olhos, porque a força que você precisa não está fora, está em Deus, que habita em você. E quando seus olhos forem abertos, você verá que nada nem ninguém pode tocar naquilo que Deus protege. Se essa palavra tocou fundo no seu espírito, escreva com fé nos comentários: Jesus, abre meus olhos para o que não vejo. Essa frase não é só uma reação, é um clamor, um pedido, uma decisão espiritual de romper com o medo e se alinhar com a visão de Deus. Não permita que o que os olhos naturais mostram determine o rumo da sua vida. Comente com ousadia, declare com autoridade, compartilhe com alguém que você sabe que está cercado por crises e precisa enxergar com os olhos da fé. Mas e se eu te dissesse que mesmo quando Deus parece estar em silêncio, Ele já está agindo em resposta às orações que você nem teve forças para terminar? Ela chorava, não com palavras, mas com o corpo, com os olhos que não paravam de derramar, com os lábios que se moviam em silêncio, com o coração que sangrava por dentro. Ana, uma mulher estéril, humilhada ano após ano, vinha ao templo não para cumprir um ritual, mas para lutar pela própria dignidade. Era como se, a cada oração não respondida, uma parte da sua esperança se desfizesse em silêncio. A Bíblia descreve sua dor de maneira visceral. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Não havia voz, não havia forma bonita de expressar sua dor. Só havia um desejo profundo, escondido sob camadas de humilhação, de vazio, de frustração acumulada. Talvez você entenda exatamente esse tipo de silêncio. Não aquele que vem de quem não tem o que dizer, mas de quem já falou tudo e não foi ouvido. De quem já dobrou os joelhos tantas vezes que já nem sente mais as pernas.
de quem já cansou de explicar para os outros que ainda acredita, mas por dentro sente que está ficando sem forças. E o pior é que o silêncio de Deus machuca mais quando você ora com sinceridade. É como se Ele estivesse perto de todos, menos de você. E nesse vazio surgem as vozes internas. Você está esquecida. Sua oração não tem valor. Você não é forte o suficiente para continuar. Mas será mesmo. Ana orava com o tipo de dor que não pode ser medida por lágrimas. Era uma oração crua, um clamor sem som. E é exatamente nesse ponto que a história muda. O sacerdote Eli a vê orando daquele jeito e, por não ouvir som algum, pensa que ela está embriagada. Ele julga aquilo que não entende, como muitos fazem com você. Julgam sua dor porque não conseguem ver sua luta. Criticam sua fé porque não conhecem o peso que você carrega. Calada. Mas Deus não é como Eli. Ele vê o que ninguém vê. E depois de explicar sua dor, Ana recebe uma palavra. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que pediste. 1 Samuel 1,17. A resposta não veio naquele instante, mas algo mudou dentro dela. A Bíblia diz que seu semblante já não era triste. Vê 18. Ela voltou para casa diferente. Não porque tinha visto o milagre, mas porque acreditou que Deus tinha ouvido. É aí que está o segredo. A força para continuar não está apenas na resposta, está na certeza de que Deus te ouve, mesmo quando ninguém mais ouve. Ana saiu do templo com o mesmo corpo estéril, a mesma realidade difícil, mas com um espírito restaurado, porque saber que o céu não está em silêncio muda tudo. Então, passado algum tempo, o milagre aconteceu. Ana concebeu um filho. A Bíblia diz, e o Senhor se lembrou de Ana. 1 Samuel 1,19. Essa frase tem um peso eterno, porque quando Deus se lembra, tudo muda. Mas e se eu te dissesse que o tempo de espera dela também foi parte da resposta? Que o silêncio que ela enfrentou não foi descaso, mas preparação. Nem todo silêncio é ausência. Muitas vezes, Deus está agindo enquanto você pensa que Ele está calado. Ele está formando algo em você que será maior do que aquilo que você pediu. O filho de Ana não foi só uma bênção. Foi o profeta Samuel, aquele que ungiria reis, que seria a boca de Deus para uma nação. O que parecia uma espera interminável, na verdade, era o intervalo entre a semente e o fruto. Você também pode estar nesse intervalo, chorando em silêncio, orando sem forças, e pensando que não é forte o suficiente para continuar, mas Deus está te ouvindo. Ele escuta o que você não consegue dizer, Ele vê as lágrimas que você esconde. Ele entende o gemido da sua alma, e quando Ele se lembrar de você, e Ele vai, tudo que hoje parece impossível será testemunho da fidelidade dEle. O que você precisa não é de força natural. É de fé para acreditar que o céu te ouve, mesmo quando a terra permanece muda. Você pode até estar no seu limite, mas Deus está apenas começando. Ele não te ignora. Ele não te esquece. Ele trabalha no secreto. E assim como Ana, você vai cantar depois de tanto chorar. Vai segurar nas mãos aquilo que hoje só vive na sua oração. Vai experimentar o toque de Deus sobre as áreas mais secas da sua vida e tudo começará com um clamor verdadeiro, mesmo que silencioso. Porque Ele escuta até o que você nunca conseguiu verbalizar. Se essa palavra encontrou você em meio a esse silêncio pesado, escreva com fé nos comentários: Deus, lembra-te de mim. Essa não é apenas uma frase, é uma oração. Um pedido que carrega sua dor, sua história, sua espera. Declare isso como um ato de fé, como quem se recusa a desistir, mesmo sem respostas visíveis. Deus está ouvindo. E no tempo certo Ele também vai te lembrar. Mas espere, o que acontece com alguém que perdeu tudo e acha que não tem mais como voltar ao que era antes? O que vem a seguir pode quebrar todas as certezas que você tinha sobre recomeçar. Ele havia perdido tudo: a casa, a honra, a identidade. O filho pródigo, como o chamamos hoje, não era só um personagem de uma parábola de Jesus. Ele representa uma dor tão real
que em algum momento da vida, quase todos nós sentimos. Ele saiu de casa não porque odiava o pai, mas porque acreditava que seria mais feliz longe das regras, longe dos limites, longe da espera. Ele queria a liberdade antes do tempo, a herança sem maturidade, e viveu do jeito que quis. Gastou tudo com prazeres passageiros, tentando preencher um vazio que só aumentava. E quando o dinheiro acabou, os amigos desapareceram. A fama virou vergonha. A liberdade se tornou escravidão. E ele se viu alimentando porcos, desejando comer a comida deles. Para um judeu, isso era mais do que humilhação. Era tocar o fundo do poço mais impuro que alguém poderia imaginar. Talvez você esteja exatamente aí, no fundo. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Você pode até ter casa, comida, um celular na mão, mas por dentro sente que perdeu tudo. Perdeu o brilho nos olhos, a fé que antes te movia, a intimidade com Deus, o senso de propósito, a direção, o ânimo, o controle da própria vida. E pior, a vergonha não te deixa nem tentar voltar. Você pensa, como posso me apresentar diante de Deus desse jeito? Depois de tudo que fiz, será que ainda tem perdão para mim? Será que eu ainda sou filho ou me tornei apenas um servo sem lugar? Mas a virada dessa história acontece com uma simples frase. Caindo em si, disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas 15:18. Essa é a maior força que alguém pode encontrar em meio à fraqueza. A coragem de se levantar. O arrependimento verdadeiro não é só remorso, é decisão. É reconhecer que longe de Deus nada faz sentido. É entender que a maior perda não foi a herança, mas a presença do Pai. É assumir, eu pequei, mas eu vou voltar. E se você está ouvindo isso com o coração ferido, saiba, o Pai está te esperando. Com os braços abertos, Ele não está no portão com acusação, mas com misericórdia. Ele não te esqueceu. Ele continua olhando para a estrada, esperando ver você de longe. A Bíblia diz que o pai viu o filho ainda longe e correu ao seu encontro. Isso é tão poderoso que chega a ser desconcertante. Em uma cultura onde o pai deveria esperar dignamente que o filho se aproximasse e se explicasse, esse pai quebra todos os protocolos. Ele corre, abraça, beija. E antes mesmo do filho terminar sua confissão, o pai já está restaurando sua dignidade. Coloca anel no dedo, sandália nos pés, veste a melhor roupa e prepara uma festa. Porque para Deus, arrependimento não é motivo de humilhação, mas de celebração. Para Deus, o retorno do filho não é uma dívida cobrada, é um relacionamento restaurado. E se você sente que perdeu tudo, até mesmo sua conexão com Deus, há uma notícia que precisa alcançar seu coração com urgência. Você ainda é filho, ainda que esteja longe, ainda que tenha falhado. Ainda que não se sinta digno, o amor do Pai nunca foi condicionado ao seu desempenho. Ele não amava menos quando você partiu, e Ele não te ama mais por estar tentando voltar. Ele te ama porque você é dele, e nada do que você passou, perdeu ou escolheu foi suficiente para apagar a identidade que Ele escreveu em você. O Pai continua sendo Pai, e a casa continua sendo sua. O que te separa da restauração não é a distância física, é a decisão de se levantar e voltar. Você consegue perceber o poder dessa decisão? O filho pródigo não precisou de força para mudar tudo de uma vez. Ele só precisou de força para dar o primeiro passo, e esse passo mudou toda a sua história. O Pai não está esperando que você conserte tudo antes de voltar. Ele só quer te abraçar no meio da bagunça. Ele é a tua força quando você não tem forças para continuar. Ele é teu abrigo quando a vergonha tenta te paralisar. Ele é a tua esperança quando tudo parece perdido. E mais do que isso, Ele é o único que pode transformar a tua queda em testemunho. Se essa palavra encontrou você nesse exato ponto da vida, escreva com fé nos comentários: Pai, estou voltando. Escreva mesmo que esteja com medo. Mesmo que esteja ferido, mesmo sem saber como recomeçar.
Escreva como quem se recusa a viver mais um dia longe da presença, que cura, que acolhe, que restaura. Esse comentário não é apenas um texto, é uma chave espiritual que pode destrancar tudo que estava preso na sua vida. Mas e quando não é a vergonha nem o arrependimento que te trava, e sim a dor física, aquele sofrimento que dia após dia enfraquece não só o corpo, mas também a fé? E se eu te dissesse que há um tipo de fé que resiste até as doenças mais longas? Ela já não esperava mais nada. 12 anos. 12 longos anos de dor, exclusão e vergonha. A mulher do fluxo de sangue não tinha nome registrado nos evangelhos, mas sua dor era conhecida por todos. Ela não carregava apenas uma doença física. Ela carregava o peso de ser considerada impura. Não podia tocar ninguém, não podia participar das festas, não podia entrar no templo. Era como se ela estivesse viva por fora, mas morta por dentro. Cada novo tratamento era uma esperança que se transformava em frustração. Cada moeda gasta em médicos era um pedaço de dignidade que escorria pelas mãos. E quanto mais o tempo passava, mais ela se sentia fraca. Fraca fisicamente. Fraca emocionalmente, fraca espiritualmente. Talvez você esteja exatamente assim, carregando no corpo uma dor que ninguém entende. Ou talvez sua dor nem seja física, mas o efeito é o mesmo. Um sofrimento que se arrasta por tanto tempo que já sugou suas forças. Você acorda cansado, dorme esgotado, vive no automático. E como aquela mulher, já tentou de tudo. Tratamentos, conselhos, orações, promessas. Mas a dor continua ali. E o pior de tudo é que com o tempo, você começa a acreditar que isso vai ser assim para sempre. Que Deus já se esqueceu. Que você está condenado a sobreviver em vez de viver. Mas e se eu te dissesse que a maior cura dessa história não começou no corpo, mas na alma? E se o milagre que você tanto espera só precisa de um gesto, um toque, um passo de fé? A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus. Isso foi suficiente para reacender a chama que o tempo não conseguiu apagar completamente. No meio de uma multidão, ela se arriscou. Sim, ela estava cansada demais. Sim, ela era considerada impura. Sim, ela podia ser apedrejada por tocar em alguém. Mas ela decidiu, se arrastou, empurrou a vergonha, pisou sobre o medo e ignorou os olhares. E disse para si mesma: se apenas eu tocar nas vestes dele, ficarei curada. Marcos 5:28. Ela não pediu que Jesus parasse. Não clamou em voz alta, não exigiu atenção. Apenas creu que um toque, mesmo que breve, seria suficiente. E foi. No mesmo instante em que tocou na orla do manto, a hemorragia estancou. O corpo parou de sangrar. Mas não foi só o físico que foi restaurado. Jesus, sentindo que uma virtude tinha saído dele para tudo, e pergunta: quem me tocou? Os discípulos se espantam. Senhor, a multidão te aperta de todos os lados e ainda perguntas isso? Mas Jesus sabia. Alguém o tocou com fé, e aquela mulher, ainda tremendo, se apresenta. Ela podia ter ido embora curada e anônima, mas Jesus queria algo mais. Ele queria restaurar não apenas o corpo, mas a alma. Ele olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5:34. Você entende o que isso significa? Depois de 12 anos sendo chamada de impura, invisível, indesejada, Jesus a chama de filha. Ele não apenas cura a dor, ele devolve identidade. E talvez seja isso que você mais precise hoje. Não apenas um alívio no corpo, mas um renascimento na alma. Uma lembrança de que você ainda pertence, que você ainda é filho, que Jesus ainda pode ser tocado, mesmo quando tudo parece perdido. O toque da fé não exige força, exige decisão. E a força que você procura para continuar não está dentro de você, está em Jesus. Ele não está longe, ele está passando, ele está ao alcance da sua fé. E não importa há quanto tempo você sofre, ele continua sendo aquele que cura.
Se essa palavra falou diretamente à tua dor, escreva com fé nos comentários: Jesus me alcança com teu toque. Não importa se a dor é antiga, não importa se o mundo te chamou de perdido, doente, condenado. Declare com fé essa frase como um ato espiritual. Esse pode ser o seu momento de tocar no invisível e ser transformado. Mas e quando não é o toque em Jesus que falta, e sim o grito por socorro? E se, em vez de se arrastar até ele, tudo o que você consegue fazer é afundar, se debater, sentir o desespero te puxando? O que vem a seguir pode ser a resposta que sua alma está clamando sem palavras. A água estava agitada. O vento soprava contra a escuridão, envolvia tudo ao redor. E Pedro, no meio daquele cenário que desafiava qualquer lógica, faz algo inacreditável. Ele caminha sobre as águas. Sim, por um momento, ele vence as leis da física, supera os limites humanos e experimenta o sobrenatural. Mas logo depois, afunda, e não foi a água que cedeu sob seus pés. Foi a fé que cedeu sob a força do medo. O texto bíblico diz que, reparando na força do vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Mateus 14:30. Essa cena não é só sobre um milagre interrompido, é sobre o exato momento em que muitos de nós paramos de andar pela fé e começamos a afundar pela ansiedade. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Houve um tempo em que você acreditou, você orou com ousadia, sonhou grande, acreditou em promessas, deu passos corajosos, mas então veio a tempestade, as contas que não fecharam, a resposta que não chegou, o diagnóstico que te derrubou, a traição que você não esperava. E de repente, você se viu perdendo o chão. A água que antes sustentava sua fé, agora parece puxar você para o fundo. Você ainda crê, mas está se debatendo. Você ainda quer seguir, mas sente que vai se afogar. E o desespero bate. Será que Deus me deixou aqui sozinho? Mas há algo nesta história que muitos ignoram. Pedro começou a afundar. Sim, mas ele não ficou lá. Ele gritou. Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele não tentou nadar com as próprias forças. Ele fez o que muitos de nós temos vergonha de fazer. Pediu socorro. Senhor, salva-me. Essa foi uma das orações mais curtas da Bíblia e uma das mais poderosas, porque o que sustenta você na tempestade não é o tamanho do seu esforço, é a rapidez com que você clama pelo nome certo. E Jesus não hesita. Ele estende a mão e levanta Pedro. O toque vem antes da bronca, o socorro vem antes da correção. Jesus não espera Pedro afundar mais para depois dar uma lição, ele segura antes que o fundo seja alcançado. Você pode estar se sentindo fraco demais para continuar. Pode estar afundando em pensamentos pesados, dúvidas que te sufocam, culpas que te arrastam. Mas o que você precisa entender é que Jesus ainda está ali, mesmo quando o mar parece não parar, mesmo quando o vento grita mais alto que a tua fé, mesmo quando você sente que não merece mais nada. A mão dele continua estendida, e não é a força do seu braço que vai te tirar desse afogamento emocional. É a fé de reconhecer que só ele pode te levantar. O mesmo Jesus que te chamou para andar sobre as águas é o que te segura quando você afunda. Ele não te escolheu porque você nunca cairia. Ele te escolheu porque sabia que quando você caísse, ainda teria voz para clamar por ele. Será que o que está te afundando hoje é realmente o problema? Ou é a maneira como você tem olhado para ele? Pedro afundou quando tirou os olhos de Jesus, quando deixou de focar na promessa e começou a calcular o risco. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Enquanto seus olhos estão nos boletos, nas ameaças, nas dores, nos sintomas, a fé se afoga. Mas quando você volta o olhar para aquele que domina o vento e o mar, algo muda. A tempestade não para de imediato, mas você para de afundar. E é aí que a força que parecia ter desaparecido começa a voltar. Porque a verdadeira força nunca esteve em você, sempre esteve nele.
Se essa palavra tocou em uma área onde você se sente se perdendo, escreva com fé nos comentários: Jesus, estende tua mão sobre mim. Essa frase não é um ritual, é uma rendição. É o grito da alma, que não quer mais fingir que está tudo bem. É a declaração de quem reconhece que a única forma de continuar é sendo levantado por Ele. Mas e quando nem mesmo o grito parece funcionar? Quando o cansaço não é físico nem emocional, mas espiritual? Quando o que está morrendo dentro de você é o desejo de continuar crendo? O que você está prestes a ouvir pode te surpreender. A frieza era quase imperceptível no início, um cansaço espiritual que vinha disfarçado de rotina. As orações começaram a ficar mais curtas, as leituras da palavra mais espaçadas. O entusiasmo que antes existia em adorar, em buscar, em servir, foi dando lugar à apatia, uma sensação silenciosa de desconexão. Não foi de uma vez, mas foi acontecendo, e quando se deu conta, algo dentro já estava quase apagado. O fogo da fé, que um dia incendiava o coração, agora parecia uma brasa morrendo lentamente. A alma, que antes se derramava com facilidade na presença de Deus, hoje estava em silêncio. É exatamente isso que Laodiceia vivia, uma igreja que por fora parecia viva, rica e estável, mas por dentro estava morna, nem fria, nem quente, sem fervor, sem profundidade, sem paixão. Jesus olha para essa igreja e diz: conheço as tuas obras. Não és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Apocalipse 3,15. É uma repreensão dura, mas o que vem depois é ainda mais impactante. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19. Não é ódio, é amor. Jesus não está lançando fora. Ele está chamando de volta, porque até quem está morno ainda pode reacender. Até quem está distante ainda pode ouvir a voz. Até quem não sente mais nada pode ser restaurado. E essa talvez seja a tua realidade hoje. Você continua indo à igreja. Você ainda fala de Deus, mas lá dentro sabe que algo está diferente. Que o cansaço venceu, que a fé esfriou, que a alma precisa de renovo urgente. Só que aqui está a revelação. O cansaço da fé não é o fim do relacionamento com Deus. Pode ser justamente o ponto de virada. É como o corpo que grita por água quando está desidratado. O espírito também clama por presença quando está seco. E Jesus, em sua infinita graça, não despreza o cansaço. Ele se aproxima até dos que não conseguem mais se aproximar. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Repare nisso. Ele não arromba, ele bate. Ele espera. Ele respeita seu tempo, mas não desiste de você. Ele continua ali do lado de fora de corações, que um dia foram templo, mas que hoje viraram muros. Será que o problema é falta de fé? Ou será que é excesso de peso sobre os seus ombros? Será que o que te esfriou foi realmente preguiça? Ou uma ferida que ninguém viu? Quantas vezes você pensou em desistir porque sentiu que estava fraco demais para continuar? E quantas vezes você se culpou por isso, como se Deus só quisesse os fortes? Mas a verdade é que Jesus não se aproxima dos perfeitos. Ele busca os cansados, os fracos, os sobrecarregados. Ele mesmo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O que ele quer de você hoje não é um desempenho espiritual. É rendição, é um coração que diz: Senhor, reacende o que está apagando dentro de mim. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Você não quer largar tudo, mas também não sente mais nada. Você continua, mas só no automático. E no fundo, você sabe que precisa de um reencontro com a presença de Deus. Não um culto emocionante, não uma pregação motivadora, mas uma visitação real profunda, que mexa com as estruturas da sua alma. Jesus está batendo, Ele está chamando, Ele ainda acredita no seu recomeço. Porque aquele que começou a boa obra em você não vai desistir no meio do caminho. A frieza não te define. A fraqueza não te limita.
O Pai está pronto para te abraçar de novo. Se essa palavra encontrou um canto frio do teu coração, escreva com fé nos comentários: Jesus, reacende o fogo dentro de mim. Essa declaração é mais que uma frase, é um clamor, um pedido de socorro disfarçado de coragem, um ato de humildade espiritual. Não deixe que o orgulho te faça permanecer onde Jesus não quer que você fique. Responda a esse chamado. Respire fundo, permita-se sentir essa mensagem. Feche os olhos por um momento e imagine Jesus diante da porta da sua alma, batendo, esperando. Com os olhos cheios de amor e as mãos cheias de cura, você consegue ouvir. Então não resista mais. Se você chegou até aqui, é porque Deus está trabalhando em sua vida. Ele não desperdiça momentos assim. Cada palavra que você ouviu foi uma semente. E agora é hora de regar essa semente com oração. Respire fundo, abra seu coração e ore comigo. Pai, eu reconheço que tenho me sentido fraco demais para continuar. O peso tem sido grande. A fé tem oscilado. E às vezes eu mesmo me pergunto se ainda existe fogo dentro de mim. Mas hoje eu me rendo. Eu reconheço que só o Senhor pode me levantar. Eu abro a porta do meu coração e te peço: entra. Jesus, restaura o que se quebrou. Reacende o que se apagou. Me perdoa por cada vez que me afastei, por cada oração adiada, por cada momento que eu troquei a tua presença por distrações vazias. Me visita com teu amor, me cobre com tua graça e me dá força para continuar. Não porque eu mereça, mas porque o Senhor me ama mesmo assim. Eu volto. Eu quero te sentir de novo. Eu quero viver outra vez para ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou sua alma, comente: eu cheguei até o final. Isso é mais do que um comentário. É uma marca espiritual. Um sinal de que você não apenas ouviu, mas respondeu. Compartilhe essa mensagem com alguém que está se sentindo fraco demais para continuar. Seja instrumento de Deus na vida de alguém. Talvez essa palavra seja exatamente o que uma alma cansada está precisando para não desistir. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Isso é mais que um clique, é um compromisso com sua caminhada de fé. Cada novo vídeo será um alimento para a sua alma, uma lembrança de que você não está sozinho e de que Jesus continua sendo a sua força. Se essa mensagem falou com você, o que você vai descobrir no vídeo que está na tela agora pode mudar ainda mais a sua vida. Não saia sem assistir, porque o que vem a seguir pode ser o que faltava para a sua libertação. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31.